Sejam todos bem-vindos, estão chegando. Eu vou chamar o Rodrigão aqui para dentro, para a gente não perder mais E tempo. aí, E aí, minha fala, gente? Rodrigão. Beleza? Beleza? Aí, queria agradecer o Rô pela presença nessa última live Pé no Peito, fechando com chave de ouro hoje, essa sequência. O Rodrigão é um irmão meu aí, crescemos juntos. Não somos de sangue, mas é como se fosse, né? Desde o ventre, já do ventre das nossas mães, né? As Pois é. amizades das nossas mães, depois as nossas. E aí depois Deus é tão maravilhoso que nos fez nos tornarmos cunhados. Rodrigão casou com a irmã da Cindy, da minha esposa. Então a gente está tudo junto, misturado, para a glória de Deus. E eu chamei o Roger para a gente terminar, porque a gente tem visto nesse tempo de crise muitas pessoas com dilemas e com medo, talvez financeiramente falando. E é algo que nós temos que ter esse entendimento, esse conhecimento. A falta do conhecimento gera destruição. Então, eu trouxe o Rodrigão aí para trazer esse conhecimento. Seja bem-vindo, Rodrigo Padula. Obrigado. Isso aí, gente. Boa noite. É bom estar aqui com vocês, podendo dividir de algumas coisas que, enfim, que Deus tem colocado na minha mente, no meu coração, e também poder contribuir aí um pouco com um pouco daquilo que eu tenho aprendido, né? Aprendido e vivido e conseguido já ajudar algumas pessoas aí. Então, nossa ideia é falar um pouco mais sobre finanças mesmo, né? No meio da crise, mais especificamente sobre colheitas, né? E não tem como a gente falar da colheita, que é uma consequência, sem antes falar da causa, né? Quando a gente fala de colheita, você já remete automaticamente a um plantio, né? Então, tem um antes disso, e é isso que eu queria, antes de mais nada, mostrar, porque quando a gente está na crise, eu falei uma vez, eu acho que foi num impacto, a gente estava conversando, e eu comentei, né, que as crises, elas mostram, assim, o que a gente precisa melhorar, né? Elas tendem a mostrar isso. E olhando por essa perspectiva de colheita, eu acredito que às vezes as crises elas dão uma acelerada em algumas colheitas, né? Sejam elas boas ou ruins. Então, eu vejo assim que quando a gente tem algo muito bom dentro da gente e às vezes a gente não desenvolve tão rápido quanto poderia, às vezes a crise ela entra e ela potencializa isso, né? Eu vejo isso muito no nosso ministério mesmo, mais especificamente o pessoal da área técnica ali, a gente está fazendo coisas, né, que a gente imaginava fazer, sei lá, em quantos meses ou anos. E a crise foi lá e falou assim, ó, você consegue fazer isso em 2 dias, você consegue fazer isso em uma semana, Na né? crise, nós nos tornamos mais hábeis, né, Rô? É isso aí. Exatamente. E a contrapartida é que tem o lado não tão bom, às vezes ele acaba aparecendo, né? Então, é aquela coisa, né? A crise mostra também os nossos pontos de melhora. Ele mostra pontos de melhora na família, a gente já comentou, né, que os níveis de divórcio têm aumentado porque o marido está junto com a mulher o dia inteiro, e aí aquilo se intensifica. Pessoas que têm, às vezes, problemas com relação a pensamentos, né, e começa a entrar em parafuso na hora da crise. E também não é diferente nas finanças. Então, aquela pessoa que ela sempre viveu uma vida bem desorganizada, tipo assim, chegou no fim do mês nem sabe como, pagou as contas, não sabe, virou o mês e tá tudo valendo de novo. A crise ela dá uma intensificada nisso e aí começa a espremer a pessoa e aí a pessoa às vezes acaba percebendo que ela não estava cuidando tão bem da vida financeira dela quanto deveria, né? Então, de qualquer jeito, eu vejo os dois lados como positivo, porque em um deles você potencializa aquilo que você tem de bom e no outro você arruma aquilo que precisa ser arrumado. Então, é aquilo que eu penso, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende, ou às vezes os dois, mas a gente tem que sempre ver o lado bom das coisas. E aquilo que a Bíblia fala, né? Que todas as coisas cooperam, as crises também cooperam, porque, como eu já falei aqui, ela potencializa aquilo que a gente tem de bom e faz a gente arrumar aquilo que tá errado. E Então, aí, Rô, falei. antes de eu continuar, a gente falou, colocou como tema da live, assim, né? Como colher na crise. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que você vai colher na crise o que você estava plantando antes dela, em todas as áreas. Então, assim, Exatamente. o que você tem que usar a crise é para você mudar o seu plantio para que você comece a colher diferente. Mas você Sim, vai colher de acordo com o que você vinha plantando, né? Em todas as sim. áreas, isso. E assim, né? Eu penso assim, né? A crise ela tem um tempo, né? E o começo da crise ela vai mostrando aquilo que a gente, enfim, plantou de errado.
Mas, se a gente começar a entender e já começar a plantar certo, eu entendo que tem algumas colheitas que são até de curto prazo, que a gente consegue, por esse choque, né, de realidade, esse impacto emocional, às vezes, que a gente tem por alguma coisa que acontece, você fala, caramba, o que eu estava fazendo aqui? E aí você, às vezes, toma uma ação meio drástica que você nunca ia tomar na vida e você já vê os frutos disso, né? Então, eu creio que tem colheitas também boas na crise, da própria crise. Coisas que Sim. você aprendeu na crise, mudou na crise e já está colhendo na crise. Né? É aquilo que eu sempre falo, quando o problema chega, percebe logo o problema, aprende a lição rápido que você vai crescer rápido. Então, aquele que demora para entender o problema, ele demora para crescer. É exatamente isso. E assim, tem um personagem bíblico que eu gosto muito para falar de vários temas Abidnego. de finanças. Não, esse não, ele é bom também, mas não seria esse aí. Na verdade, eu gosto bastante da história de José, né? Porque ele viveu uma crise nos tempos dele lá. E é interessante que se você olhar a história de José e fazer igual o que eu estou falando agora, né? Olha o antes da crise, porque a gente conhece a história do personagem, às vezes, o que é mais enfatizado, né? Então, ele foi lá a pessoa que era, depois do faraó, né? Ele mandava em tudo ali. Mas como é que foi essa pessoa antes, né? Como é que foi esse cara antes? E se você começar a ver os atributos dele, né? A gente vai esbarrar em finanças e em várias outras coisas. Você começa a ver que ele era um cara íntegro em tudo aquilo que ele fazia, em tudo aquilo que ele falava. Então, ele foi vendido lá para Potifar. E a Bíblia fala assim, ele viu que Deus era com ele, e aí ele começou a dar o quê? Controle das posses dele, de tudo que ele começou a administrar. E aí você já vê a primeira coisa, né? O cara ser um bom administrador. Ele administrava bem o que ficava na mão dele, né? Independente se era dele ou não, né? No caso aqui era do chefe dele. E eu trago isso às vezes para a nossa vida cotidiana aqui, e as pessoas às vezes trabalham, né? E não cuidam, não fazem, né, do seu trabalho como se estivesse fazendo algo para Deus, que é o que a gente fala bastante. E qual que é o resultado disso? Você pode ter certeza que esse tipo de pessoa que trabalha desse jeito, desleixado e meio que só cumprir tabela, ou às vezes nem isso, numa crise, ela vai ser uma das primeiras pessoas que o patrão vai pensar em mandar embora. Porque ela é uma das pessoas menos relevantes ali. Ela é uma das pessoas que menos agrega valor. Então, entende, né, o que eu falo, né? O que vem hoje na crise, a colheita, já é resultado de algumas coisas que foram feitas lá atrás. O que vem na minha cabeça, Rô, Ah, o que vem na minha cabeça é o que a Bíblia fala, fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Só que a gente tende a pensar nesse versículo, fiel no pouco, você pensa no seu dízimo, fiel naquilo que está entrando e você está sendo honrado. Lógico que também tem esse sentido. Mas o fiel no pouco é você saber administrar o pouco que você tem. O seu emprego, como é que você vai querer administrar uma quantia maior, né, se você não tem administrado o que você já tem? Então eu penso que Deus não vai te dar mais se você não está administrando sabiamente o que você tem hoje. Então esse versículo se encaixa aqui também. Você ser fiel no seu pouco. O que é o seu pouco hoje? É o seu trabalho, é a sua finança, é a sua renda. Seja fiel nisso, porque só sendo fiel nisso você vai poder ser fiel também e administrar melhor com o grande, né? sim, e assim, né? Se você pegar esse ser fiel no pouco, eu digo assim, ser fiel com tudo aquilo que chegar nas tuas mãos, né? Se você pegar lá a parábola lá do Senhor que deixou os talentos, ele deixou um, o outro deixou 3, 5. O que fez 5, hoje eu entendo que assim, aquele cara ele não fez aquilo que ele tinha 5, porque se ele tivesse 1, ele ia fazer aquele 1 virar 2, mas como ele tinha 5, ele fez o 5 virar 10, né? Sim. E assim por diante. Porque isso mostra como você vai tratar, o jeito que você trata o pequeno é o jeito que você vai tratar o grande. E Deus às vezes permite a gente ficar um tempo no pequeno para ver se a gente merece o grande ou não, né? Sim. E como eu disse, às vezes a gente vê que não merece o grande na hora da crise, porque você vê que realmente você fala assim, puxa vida, se eu tivesse meu emprego, mas na época que você tinha um emprego, você fazia de qualquer jeito, né? Você era o cara que sempre chegava mais tarde, queria sair mais cedo, aquelas coisas que a gente já sabe ver no mundo e às vezes até filho de Deus fazendo isso, né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o começo da crise, ela vai trazer as colheitas do período sem crise, né? Vai mostrar o que a gente tinha ali de bom ou de ruim, né? O que a gente tinha como é que a gente lidava com as coisas. E aí, voltando para José, você olha o cara antes da crise, ele tem um testemunho assim que você pode imitar, né? Então, você vê ele crescendo. Ele lá com Potifar, depois ele é injustiçado porque Potifar fala assim, ó, você pode fazer o que você quiser, né? Com tudo que é meu, é como se fosse teu.
exceto, obviamente, a minha mulher. E o que acontece? A mulher dele vai querer se engraçar com ele. E ele fala assim, ó, meu senhor deixou tudo para mim, menos você, e eu não vou tocar em você. E ela tenta várias vezes, até que uma hora, ela, enfim, ela arma para ele, ele vai preso, e você vê que o testemunho do cara não muda. Ele continua sendo o mesmo. E o cara é tão, assim, imitável, que quando ele é preso, lá na prisão, ele é colocado numa posição de liderança. Porque ali as pessoas já veem como é que aquela pessoa administra, como é que aquela pessoa lidera, como é que ela faz as coisas. E um cara que é preso, um dos caras que estava preso ali, que era ele virou tipo o cuidador, né? Vamos dizer assim, o líder ali do cárcere. Então, assim, eu vejo em José A riqueza dele, a riqueza de José estava aqui, né, Rô? Na mentalidade dele. E isso que uma pessoa empreendedora, depois a gente vai falar sobre essa mente empreendedora, é isso, podem tirar tudo que você tem, mas não te tiram o seu conhecimento. Por isso você tem que investir em conhecimento. Você pode perder todo o seu dinheiro. José foi vendido, foi tudo aquilo, mas o que ele tinha de valor estava aqui, ó, a mente dele. Onde ele tivesse, ele tinha uma mente empreendedora e uma mente que fazia com que as coisas prosperassem, né? De liderança e Sim, tudo mais. sim. E aquilo que eu falei, né? De dar sempre o seu melhor, né? Então, você vê pessoas aí bem-sucedidas, são pessoas que estão sempre dando o melhor dela. Até que depois dessa prisão, ele chegou realmente onde ele teve ali uma situação que ele ficou diante de Faraó, e aí Faraó viu ele falando e falou assim, quem é a pessoa melhor que você para ficar no comando do Egito? É você. E aí sim ele foi colocado numa posição de liderança, onde a única pessoa que vamos dizer assim, que estava acima dele era o faraó. Mas ele falou assim, se você não... As pessoas só vão fazer se você falar que pode fazer. E aí, por que ele foi lá, né? Ele interpretou um sonho e ele disse, né, que estava para vir uma grande crise. Então, vem a primeira reflexão, né? O que você aí faria se você soubesse que estaria para vir uma grande crise? Porque ele foi avisado, né? E nós não fomos avisados. Porém, a Bíblia fala que a gente ia viver o fim dos tempos e que ia ser difícil e tudo mais, né? Então, dizer que a gente não sabia que podia vir uma crise, ninguém pode dizer, né? Dizer que não se preparou por causa disso, né? A gente tem que ser prudente. Mas eu vejo assim, tem pessoas que às vezes até sabem que deveriam estar cuidando melhor das finanças, mas porque não está incomodando, elas não cuidam. E quando José, ele assumiu lá, a primeira coisa que ele falou assim, ele falou assim, fala para todos os administradores guardarem a quinta parte. 20% de tudo que vai acontecer aí, vocês vão guardar. Era o tempo de maior fartura, era 7 anos assim de... Tava sobrando sempre. E ele falou assim, todo mundo vai guardar 20%. E aí você já começa a ver uma mentalidade que é o quê? É a consciência do longo prazo, né? Que isso a gente fala bastante em investimentos. Você tem um pouco da consciência do que você faz hoje, do que vai refletir lá na frente, né? E na época de José não tinha investimento, não tinha juros, assim, tinha, Juros mas não da compostos. forma que a gente, da forma que a gente conhece hoje, né? Mas você vê como que é a mente do cara, porque você imagina, passou um mês, foi tudo farto, sobrou pra caramba. Ele falou, não, vou guardar. Aí veio o mês 2, sobrou pra caramba de novo. Ele falou, eu vou guardar de novo. E ele fez isso durante 84 meses, que são 7 anos, né? Então, para você ter essa mentalidade, você tem que ter essa visão de longo prazo que eu falo e uma constância, né? Por que muitas pessoas às vezes não conseguem, né? Elas até têm uma visão, mas elas não conseguem ter essa constância, esse entendimento do impacto daquilo que eu faço hoje lá no meu futuro. Então a gente não entende, né? E não consegue ter essa constância. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito em José, né? E ele fez o que hoje os educadores financeiros chamam aí da reserva de emergência. Para mim, o primeiro cara a fazer isso foi José, sem ninguém ensinar para ele, inspirado por Deus, e ele foi lá e fez a reserva de emergência. Ô, Rô, Só que diferente... deixa eu fazer só um break aqui, porque Pode fazer. por mais que esse termo já seja muito sugestivo do que é uma reserva de emergência, talvez tenham pessoas aqui que não tenham a, a clareza do que é exatamente isso. Explica o que de fato é uma reserva de emergência. Então vamos lá. Antes de Uma seguir. reserva de emergência, o nome é uma reserva para emergências, né? Mas eu vou Sim. explicar. É um dinheiro que você deixa guardado e você não usa ele para suas contas do dia a dia, para nada, e nem para planos futuros, eu digo assim, para viajar, essas coisas. É uma reserva que você vai usar quando? Quando tiver uma crise, você perdeu o emprego, quando o seu carro fundiu o motor e você tem que, e não tem que fazer, quando tiver um gasto com médico, com internação, alguma coisa assim. Então, quer dizer, são coisas
fora da sua realidade ali, do seu dia a dia, e que podem vir a acontecer. Então é bom você se preparar para isso. E como você se prepara? Deixando esse colchão financeiro que a gente chama de reserva de emergência. Eu creio que você pode falar melhor, mas os especialistas dizem para você ter mais ou menos uns 6 meses da sua renda mensal como uma reserva, é isso? Isso, que o pessoal recomenda, né? Eles falam em torno de 6 meses. Eu diria assim, né? Quando que isso é mais, quando que isso é menos? Primeiro que assim, são 6 meses não do que você ganha, mas 6 meses do seu custo de vida. Do custo. Porque às vezes você não gasta tudo que ganha, né? Então a primeira coisa que você precisa saber é quanto você precisa para viver um mês, né? Tem pessoas que não sabem quanto que gastam em um mês. E aí sim, eles recomendam em torno de 6 meses. Por que é em torno de 6 meses? Porque tem profissionais, por exemplo, que é o meu caso, vai? Eu sou um funcionário CLT. Eu tenho meu salário, eu sei que todo mês cai aquele salário. É uma coisa um pouco mais previsível, mais regrada. Então, nesses casos, eles falam uns 5, 6 meses é adequado. Agora, uma pessoa, por exemplo, que nem você, que é um autônomo, né? Sim. As receitas, elas variam muito mais. É isso. Então, você tem um mês, às vezes, que pode ser muito bom, você pode ter um mês que é mais ou menos, você pode ter um mês bem pior, depois muito melhor. Isso oscila muito, né? Então, para esse tipo de profissional, ou às vezes um vendedor que a maior parte do salário dele é em comissões, não dá para garantir e tal, eles aconselham que seja até um pouco mais, de 6 a 12 meses, tá? Então isso varia um pouquinho de acordo com o perfil aí do tipo de trabalho da pessoa, né? De como ela ganha. Tá, pode seguir aí. Em resumo... Tá, era só para clarear o pessoal. E José, ele fez uma reserva de emergência para 7 anos. Uma reservaça. Uma reservaça. Tudo bem que ali ele estava instruído por Deus, mas assim, foi a primeira pessoa a fazer a reserva de emergência, né? E voltando só num ponto que eu comentei, que eu acho interessante, é que mesmo ele sempre tendo muito, durante 7 anos, ele aprendeu a viver sempre um degrau abaixo daquilo que ele podia. Que é o que hoje os educadores financeiros falam, né? Viva um degrau abaixo do que hoje você pode. Então, se você tem ali, não sei, vou colocar um número qualquer aqui, tá? Um rendimento de 3 mil reais, viva com 2 mil e alguma coisa, entendeu? Para você ter sempre essa mentalidade, né? De você poupar. E aí, o que é bacana? Durante um tempo, você poupa para fazer a sua reserva de emergência. Mas depois que ela está feita, essa poupada que você faz, você vai continuar fazendo. Só que você vai poder investir em sonhos, investir no seu futuro, guardar para um objetivo de médio, de longo prazo, curto prazo. Não sei, um carro, uma casa, uma viagem, a sua aposentadoria. Tem tantas coisas, né? Então, essa mentalidade já te favorece no longo prazo de qualquer maneira, né? E isso que, infelizmente, às vezes as pessoas pecam, né? E aí a Cris vai lá e mostra isso aí para a pessoa. Fala assim, ó, você não se preparou. Você podia, você teve 20 anos, 30 anos, 5 anos, 10 anos, não sei. E chegou agora uma hora que você acaba vendo isso, né? Então, esse era um ponto que eu achava importante falar. A segunda coisa, ainda fazendo paralelo com o José, né? Quando ele foi colocado ali como o principal, o faraó olhou para ele e falou assim, quem é melhor do que você para fazer isso aqui? Ninguém. E aí ele foi lá e deixou José ali governar, né? E a palavra diz assim, né? Que os peritos, eles são colocados ali diante de reis, né? E não com a plebe. Então, todos nós temos habilidades que poderiam nos tornar peritos, né? Você é perito em alguma coisa, você tem que aproveitar essa sua habilidade, esse seu dom. E isso vai te colocar diante dos reis de hoje em dia, né? Então, eu vejo isso também em José, porque ele era um excelente administrador e gestor, enfim. Então, ele foi lá desde da casa de Potifar, depois na prisão e depois chegou em Faraó. Então, é só mais uma evidência daquilo que a própria Bíblia fala, né? E pegando essa questão aí do longo prazo, né? Isso é muito importante, a gente ter sempre essa visão de longo prazo. Em Provérbios, diz assim, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Para mim, mais claro do que o efeito de uma coisa hoje no longo prazo, do que esse versículo, eu acho que não tem. Porque você vê o impacto, às vezes, de um ensino para uma pessoa no início da vida dela e o que isso vai impactar quando ela tiver 40 anos, 50 anos, 60 anos, né? A Bíblia fala que ela não vai se esquecer. Isso também vale para as finanças, né? Então, se a gente pensar dessa forma, aquilo que eu faço com a minha vida quando eu tenho 20, 25, 30, 35, vai impactar lá na frente, né? E eu fiz até uma vez um videozinho curtinho no meu Instagram mesmo, estimulando as pessoas a pensar diferente nesse sentido,
Porque, assim, todo mundo ganha um salário, um dinheiro todo mês. Todo mundo ganha. Todo mundo sobrevive, tem conta para pagar e está ganhando dinheiro. Todo mês o governo pega uma fatia desse dinheiro seu, que é o seu imposto. E a gente nem tem muito o que fazer. Daí a César o que é de César. Então, vai lá para ele, né? Em forma de imposto. Porque na visão dele, aquilo, parte do que a gente ganha já é dele, certo? Parte do que a gente produz já é do governo. Por que a gente não tem, às vezes, uma mentalidade de que parte do que eu produzo agora vai ser para o meu eu do futuro? Por que parte do que eu estou fazendo agora também não pode ser destinado para eu daqui 30 anos? Se o governo já pensa assim, das pessoas que trabalham, por que eu não posso pensar de mim mesmo? Eu deveria, né? Mas as pessoas, muitas vezes, elas não pensam dessa maneira. Então, ela paga a conta de luz, ela paga a conta de água, ela paga o governo, ela não sei o que lá, e ela não se paga. Ela não se paga. Ela não separa. Assim, é o que eu brinco, né? Tem pessoas que só pagam boleto. Se fizesse um boleto ali que fosse o investimento dela, ela até pagava. Porque ela está tão acostumada a pagar a conta que ela deixa passar, né? Então, mais um insight aí que eu queria deixar Sim. aí, para a gente ter essa mentalidade, né? Só tomar uma Eu água. tô deixando. Não, eu tô deixando você falar, porque como eu sei que você tem bastante conteúdo, eu tô deixando você aproveitar ao máximo o tempo, você ir vomitando tudo que tá aí dentro, porque esse tempo voa. Não, mas fica tranquilo. Pode ir, né? Então, e aí, beleza, né? A gente falou sobre um monte de coisa sobre longo prazo, e aí às vezes alguém que pode estar vendo a gente falar assim, mas tá bom, eu não fiz nada disso. E agora, né? Legal, eu vi que eu estava tudo errado. Como é que eu faço agora? Como é que eu começo? O que eu preciso fazer? Então, eu separei aqui, na verdade, hoje na crise, a gente pode se aproveitar da crise não de uma maneira Hoje em assim... dia, enquanto tem muitos espirrando, tem outros vendendo máscara. Hoje em dia, É isso aí. pra, atu- É isso pra aí. atualizar. É isso aí. Mas assim, existem muitas oportunidades, né? E coisas que podem ser feitas hoje, graças à tecnologia, sem o contato físico direto. Então, eu peguei até algumas coisas aqui mais para dar ideias, né, para as pessoas. Existe alguém que perdeu o emprego, ou que está ganhando menos, enfim, está passando por essa questão financeira um pouco mais complicada, né? Então, hoje com a internet, você pode fazer muita coisa. Eu separei algumas coisas aqui, né? Por exemplo, você pode ministrar aulas. Eu faço aula, eu nunca vi a minha professora de espanhol frente a frente. Ela mora no Peru. Nunca falei com ela pessoalmente. Eu ligo uma câmera, a gente fica ali conversando 1 hora e meia, tá tudo certo. E me atende ela, entendeu? E você pode fazer isso para várias outras coisas, né? Tem até gente profissional da saúde, personal trainer, fazendo treino. Esses dias eu vi, eu não lembro quem que foi, que estava com um filho fazendo aula de taekwondo na televisão lá, e o professor fazendo aula junto e a criança lá na sala dela fazendo aula. Então, assim, você tem muitas oportunidades, né? Músicos podem aproveitar para fazer aula online. Você tem um monte de coisa. Você pode vender produto pela internet, tem um monte de aplicativo para você fazer isso, para você fazer venda pela internet. Você tem marketing de relacionamento, né, que a gente conhece, é uma ferramenta excelente e já tem algumas pessoas que conhecem. Também é uma oportunidade na crise. Tem gente vendendo doce, tem gente vendendo comida, tem gente faturando mais na crise do que faturou Verdade. a vida inteira antes, né? Então, oportunidades não faltam, né? A gente só tem que abrir o olho e se dedicar, né? E se dedicar e aproveitar esses momentos aí. Então, essas Ô, foram Rô, algumas... você tá. Oi. Essas dicas aí, legal, depois a gente pode dar mais algumas, mas eu costumo falar sempre assim, que a gente fala de algo aqui, pelo menos eu, né? Eu sempre trago algo no que eu venci, né? A gente tem mais autoridade para falar naquilo que você venceu. Aí não vira uma opinião, vira um conselho. E o pessoal pode estar vendo você falar isso hoje, falar, mas será que ele já passou por isso? Porque eu sei que você já ficou um tempo desempregado. Então, vamos lá, vai. Eu sempre fui CLT, né? Sempre trabalhei numa empresa, ganhando um salário. E uma coisa que a gente acabou não comentando aqui, mas é meio que premissa para nós, né? Que é a nossa questão com Deus, né? A nossa parte financeira com Deus. Até mesmo na quarentena, nem precisaria falar. Mas a nossa vida, enfim, nossos dízimos e as nossas ofertas, eles continuam normais. O meu não Valendo. mudou em nada. E essa questão da Enquanto fidelidade durar a com... terra. Então, eu fiquei 8 meses Há desempregado. 8 meses. Eu fiquei 8 meses desempregado. E nesse tempo, bom, eu sempre fui mais regrado assim, né? Então, eu tinha mais ou menos uma reserva, mesmo sem saber direito que era quanto tinha que ter, reserva de emergência, essas Saiu para coisas. economizar a internet.
João Batista Pior falou que aí. não. Agora eu tô com a minha. Eu tava no Wi-Fi aqui, mas o Wi-Fi tá ruim. 4G é melhor. Boa. Agora vai que vai. Mas o que eu ia falar é que, assim, nesse tempo, eu fiquei desempregado, né? Então, duas coisas, assim, que hoje eu vejo como um aprendizado bom. A primeira coisa é você não achar que vai cair do céu, você não ficar parado. Então, eu fiz umas correrias lá. Eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro eletricista. Então, eu fiz uma obra. Eu fui como se fosse tipo um engenheiro de obra, um empreiteiro. Um Eu fiz. empreiteiro. Depois eu trabalhei um tempo com a minha sogra, né, com a nossa sogra, É. no escritório dela lá de arquitetura e dei meu jeito. Fui fazendo, entendeu? Fui aprendendo. Enquanto isso, eu mandava 300 currículos por dia e não vinha, tava muito fraco. Mas assim, em paralelo que eu fui tentando me mexer, a minha vida com Deus não mudava. Eu continuava ofertando, eu continuava dizimando, eu continuava Verdade. fazendo as coisas que eu fazia com Deus. Então, isso é uma coisa importante, porque as pessoas às vezes falam assim, não, agora Deus sabe que eu tô apertado, né? Ele sabe que você tá apertado. E você não sabe que você tem que continuar dando dízimo e ofertando? Não muda, né? Não muda. Deixa eu fazer uma conta aqui. Fazem 27 anos que eu sou fiel dizimista, vamos dizer assim. Nunca Pô, desliguei do Rodrigão, Senhor. você deixou o quê? 4 anos aí de dizimar, pô? Pois é, então. Que isso, cara? É assim que você dá o seu Impossível. melhor pra Deus? Pois é. Tô Mas me brincando. perdoa. Mas é isso, né? E o que eu ia comentar também, essa questão de não só tentar ser regrado, pensar no longo prazo e tudo mais, mas uma coisa que já é até uma dica, né, dos educadores financeiros, você nunca depender só de uma fonte de renda, né? Não Sim. guardar todos os ovos na mesma cesta. Então, ao longo da minha vida aí, eu tive várias tentativas, algumas acertei, outras não. A gente fez um tempo, né, marketing de rede. No fim, para mim, foi o mais valioso o desenvolvimento pessoal do que qualquer retorno financeiro. E a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo sobre investimento, enfim. Eu hoje sei muito mais do que eu sabia antes de investimento, mas eu errei muito. Eu perdi dinheiro em coisas que eu fiz sem... Não tinha ainda essa coisa de internet de vídeos no YouTube. Então eu errei muito, eu aprendi e fui tentando. O perigo é quando você fica acomodado, né? E aí você tá lá, tá aconchegado, tá quentinho, e aí, de novo, né? Volta no que a gente falou. A crise acaba mostrando que esse conforto não serve para nada. Na verdade é prejudicial. Aí você é forçado a sair da sua zona de conforto. E é isso que a gente está falando. Ó, eu vou entrar agora, passando um pouco a marcha aqui. Assim, a gente já deu uma boa introdução no assunto, falamos de José, falamos sobre você ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, sobre você ser fiel a César, dar a César o que é de César, ele já pega o que é dele, né? Que nossa questão, não precisa nem você dar, ele já vai lá e toma direto na fonte. Agora, eu queria falar para vocês que estão vindo aqui, ó. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, que são CLTs, que são pessoas que trabalham, outros são como eu, profissionais autônomos, liberal, enfim, independente do que você faz, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu preciso não, você precisa entender uma coisa que eu entendi e eu acredito que o Rodrigo a gente entendeu meio que na mesma época. É você desenvolver uma mente empreendedora. Independentemente se você trabalha como funcionário, se você tem... você é um médico, um dentista, um advogado, você precisa ter uma mente empreendedora. O que é uma mente empreendedora? É você entender que você não tem que trabalhar por dinheiro. Presta atenção nisso. Pega esse conceito. Você não tem que trabalhar por dinheiro. Você tem que aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso é fácil? Não. Mas é simples quando você entende o conceito. E aí, quando você para de trabalhar, você volta para sua casa, você parou de receber, você parou de ter receita. Só que o seu gasto, o seu custo, ele não é só no momento que você está trabalhando. Enquanto você está trabalhando, você tem o seu custo em casa, o seu carro, o seu convênio, a sua geladeira. Então você gasta em 24 horas, dentro de 24 horas, só que você faz receita em 8 horas, depende de quanto você trabalha por dia. Então você precisa mudar esse jogo. O que é mudar esse jogo? É você, então tem que sair do trabalho? Não é isso. É mudar a mente. Presta atenção, depois você vai fazer uma transição na sua vida. Mas é você começar a desenvolver uma habilidade de fazer com que o dinheiro trabalhe com você, para você. Como é que é isso? Primeiro você vai fazer sua reserva de emergência, como o Rô orientou aqui. Depois você vai trabalhar com investimentos. Quando você investe o dinheiro, você vai trabalhar com juros, enfim. O dinheiro vai estar trabalhando sem você estar colocando a sua energia naquilo. Então você começa a entrar no que o Rodrigo falou agora, sobre múltiplas
fontes de renda. As pessoas mais ricas da Terra, elas trabalham não só em uma coisa, elas trabalham em várias coisas. Porque se uma coisa der ruim, ela tem outras entradas. E ela vai fazendo com que todas essas entradas, ela vai aplicando esse dinheiro, com uma mentalidade, lógico. Depois você vai procurar alguém que entenda sobre investimentos para te ajudar. E você vai fazer com que o seu dinheiro renda sem você colocar sua energia nisso. Então, essa mentalidade foi algo que mudou. Não tinha essa mentalidade até os meus 20 e poucos anos. E quando eu tive esse entendimento, mudou muita coisa na minha vida. Então, primeira coisa, desenvolva uma mentalidade empreendedora. Faça o dinheiro trabalhar para você. Fala um pouco sobre isso, Rui. Sobre corrida de ratos, enfim. Isso é Bom, isso seria um assunto até daria pra gente ficar umas 10 horas aqui falando, né? Mas eu acho que tem gente que tem que ter esse choque, porque acha que assim, vai trabalhar pro resto da vida, vai depender do governo. Então, Deus me livre sabe, você depender do governo. eu vou falar para mim o que caiu a ficha, né? Quando eu comecei a pensar sobre isso e caiu minha ficha, que foi o seguinte: o modelo que eu me encontrava, que eu me encontro hoje, mas eu não ganho hoje dinheiro só do meu trabalho, né? Sim. Mas assim, esse modelo de você só trabalhar num lugar e ganhar o seu salário ali, ele naturalmente ele é insustentável no longo prazo. Se você começar a pensar no longo prazo. Sim, você vai perder energia. Por alguns motivos bem simples, independente da sua área de trabalho, tá? Você e eu, o nosso corpo ele vai envelhecer, então a nossa capacidade de produzir Tá diminuindo, né? ela tende a cair. Surgem novas pessoas no mercado que, como estão querendo crescer, elas estão sujeitas a ganhar menos e você acaba perdendo lugar para essas pessoas, né? Você vai estar mais velho, você vai querer usufruir mais, você não vai ter como usufruir mais. Então eu comecei a perceber que eu estava entrando num caminho que lá na frente ia dar ruim se eu não fizesse alguma coisa de diferente. E o que era essa coisa de diferente? Era começar a me abrir para primeiro ter um plano B, uma fonte de renda alternativa. Mas depois, no futuro, porque essas fontes de renda alternativa, no começo, ainda é você que está pondo a mão ali para abrir, mas agora você está pondo a mão em duas torneirinhas, né? Aí às vezes duas, tem uma terceira ali, só que chega uma hora que você às vezes pode começar a multiplicar isso com outras pessoas, você pode começar a ter a participação no negócio, e aí você não é a pessoa que está ali diretamente, né, pondo a mão na massa. Você pode ir para o mercado financeiro, que aí você aprende um pouco mais sobre se tornar sócio de grandes empresas, quando você compra ações. Você você pode investir no mercado imobiliário, né? Você recebe lá os aluguéis. Você começa a abrir a mente para outras possibilidades. E aí sim, é um ciclo, né? Você vai evoluir. Então você saiu ali da caixinha de um trabalhinho que só ganhava ali, aí você se abriu para um plano B, um outro, tal, de repente, opa, aqui o dinheiro pode começar a trabalhar para mim, e você vai vindo, e aí esse modelo ele é sustentável no longo prazo, porque você recebe um dinheiro sem depender diretamente do seu esforço, que é o que a gente fala do dinheiro estar trabalhando para você, né? Então, isso pode ser eu vejo assim, principalmente de duas maneiras, né? Ou empreendendo ou no mercado financeiro, ou nos dois, né? Ou nos dois. Não tem um certo ou errado, né? Você tem possibilidades e você vai onde você se encaixa melhor, onde você vê. E isso, a gente fala isso, talvez alguém possa ficar um pouco assim, milindrado, mas essa live é pé no peito, então a gente já fala tudo. Não é. O Rô acabou de dar o exemplo. Ele é CLT, ele tem um baita do emprego, é um profissional super bem sucedido, mas ele já entendeu isso lá atrás e ele já vem aplicando, fazendo investimentos, enfim. E aí eu não vou entrar aqui no como você pode aplicar, que é um mundo aí muito grande. Mas você não precisa parar hoje e falar, então eu tenho que largar meu emprego. Não é isso que a gente está falando, pelo contrário. Mas é você desenvolver essa habilidade, porque você está envelhecendo, você está perdendo energia. Se você não começar a pensar nisso agora, lá na frente vai ser muito mais tarde. O melhor momento para você ter pensado nisso foi há 10 anos atrás. E o segundo melhor momento é hoje. Então, pega essa agora e aplica isso. E uma terceira coisa, né, na verdade, nessa caminhada, o que eu vejo também que às vezes as pessoas esquecem, que é assim, além desse plano B, aprender sobre investimentos e tal, aproveita aquilo que você faz. A gente lê ali, né? O cara que é perito. Então, se você trabalha em alguma coisa, aproveita para ser perito nisso. Faz uma especialização. Porque, assim, se você não se destaca da maioria das pessoas que são daquele seu ramo, você não vai crescer nesse ramo. E aí você tem que repensar. Às vezes você está no ramo errado ou se você simplesmente está acomodado, né? Mas isso também porque às vezes, Fê, criam o que a gente fala de dicotomia, né? Então, ou é isso, senão não serve. E eu não penso muito dessa forma. Porque eu conheci
e já prestei serviços para pessoas CLTs milionárias. Eu já vi isso. Sim. O cara que trabalha numa empresa, ele era um diretor do mais alto escalão, e só que, obviamente, que essa pessoa já tem uma outra mentalidade, então ele é diretor, mas ele também é investidor, aquilo. Mas ele cresceu bastante também dentro de uma carreira corporativa. Não é que é errado, não dá para fazer. Mas são questões, de novo, voltando naquilo que eu falei, né? Entender um pouquinho a questão do longo prazo. É ver no longo prazo, mas o que eu preciso fazer? Né? Eu vou dar um exemplo meu besta, assim, né? Eu estou trabalhando numa empresa hoje que ela é espanhola. O espanhol era assim, mais ou menos. E eu percebi que assim, era fundamental eu fazer alguma coisa se eu quisesse crescer lá. E isso depois me possibilitou realmente viajar para fora e fazer projetos fora e tudo mais. Então, assim, é essa visão mesmo de entender. Era bom, mas agora que você precisa desenvolver alguma coisa para crescer. Então, povo, isso que a gente está falando aqui é essa mentalidade que nós temos que desenvolver. Nós, como cristãos, precisamos entender isso, né? A Bíblia fala assim, Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É você viver abundantemente. A palavra diz também que nós fomos libertos e que nós não podemos nos sujeitar de novo a jugo de escravidão. Então, tudo que te aprisiona é algo que te faz escravo. Então, infelizmente, tem pessoas que são escravas de um emprego, são escravas de uma determinada situação, de um patrão. O que eu estou dizendo aqui? Não é de uma hora para outra que você vai sair dessa situação, mas você precisa ter essa mentalidade para você buscar o seu desenvolvimento, a sua renda passiva, enfim, construir seus ativos. Deixa eu chamar o Rô aqui de novo. Então, que essa crise seja uma grande oportunidade para você desenvolver uma nova habilidade, para você pensar que talvez tenha outra crise daqui a um tempo. Voltou, Rô? Voltei. Eu estou falando que o pessoal usar essa crise, como a gente falou, né, como uma oportunidade, talvez você não vai conseguir mudar a sua situação financeira nessa crise, falando de investimento, desse tudo. Mas você tem que pensar que daqui a pouco vem outra crise, o mundo está em crise, toda hora vai vir crise. Então usa essa para você se preparar para uma próxima que possa vir, entendendo que no verão você nunca sabe quão longo vai ser o inverno, né? Então assim como José, né? Colhe aí, colhe, guarda para você não sabe quanto tempo vai durar uma próxima crise. Eu ia fazer um comentário. Você falou que às vezes a gente não consegue, né? Não vai enriquecer agora na crise, porque não vai ter uma oportunidade. O que torna a gente mais rico, na verdade, não é nem ganhar mais, é a diferença do que a gente ganha para o que a gente gasta, né? Uhum. E às vezes a gente pode perceber que a gente está gastando de uma maneira que não precisava. Sim. Né? Porque tem pessoas que é aquela coisa, às vezes a pessoa ganha 1.000, ela gasta 1.000. Daí ela vai ganhar 5, aí ela gasta 5. Ela ganha 10, ela gasta 10. Essa pessoa nunca vai construir um patrimônio, né? Então, eu vejo que a crise também é uma oportunidade para a gente poder rever como que a gente está vivendo, né? Os gastos, é aquilo que eu falei, de viver um patamar, às vezes, abaixo do que a gente poderia. Porque isso, de novo, né? É isso que vai trazendo essa diferença que você está abrindo mão hoje, ela, com o passar do tempo, ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando. Então, é um ponto também que eu coloco Sim. aí pro pessoal que está ouvindo a gente, né? E aí eu vou pegar esse seu gancho, Rô, quando você fala sobre isso, quer dizer que a pessoa vai ter que ter uma mentalidade ou fazer um esforço dela segurar, né? Dela reter, dela poupar, dela economizar. Isso é super válido. Mas você sabe que eu sou um cara que eu gosto de ataque, né? Eu sou um cara que é sempre pra frente. Então, do mesmo jeito que às vezes a gente gasta energia pensando em como poupar, você pode gastar a mesma energia em como fazer uma nova fonte de renda, como ganhar mais. Eu não estou dizendo que é uma ou outra, eu estou dizendo que é um trabalho em conjunto, né? Do mesmo jeito que você vai gastar um pouco de energia em poupar, você também vai gastar energia em, tipo, eu preciso ganhar mais, eu preciso aumentar a minha entrada, eu preciso abrir outras fontes de renda. Então eu sei fazer doce, eu sei fazer isso, começa a fazer, começa a vender. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, desenvolva uma habilidade digital. Hoje, se você não tiver aqui na internet, eu sempre esqueço o nome dele, o cara mais rico do mundo lá, da Microsoft, o Bill Gates. Bill Gates fala assim, se você tem um negócio e ele não está na internet, você não tem um negócio. Essa crise só provou a frase dele. Se você tem um negócio que não está na internet, você não tem um negócio. Pensa quantas pessoas têm um negócio offline, que estão paradas, e quem tem negócio na internet está fazendo dinheiro. Tá bombando, é isso aí. Tem muita gente aproveitando esse momento aí, e tá cada vez mais fácil, né? E hoje, assim, você imagina, Fê, eu vi esses dias, tipo, às vezes a gente nem imagina... Tem pessoas que fazem vídeo no YouTube de brincar de boneco. E aquilo tem 1 milhão de visualizações. E a pessoa ganha dinheiro, ganha muito dinheiro com aquilo. Não é ganha dinheiro, ela ganha muito dinheiro com aquilo. Então, assim, hoje, se você tiver qualquer coisa que você faz bem, você vai ganhar dinheiro simplesmente porque você está agregando valor para alguém que gosta disso que você está fazendo. Quem diria
que ficar jogando videogame ia tornar milionários. Ficar jogando computador ia fazer adolescentes se tornarem milionários. Se eu soubesse disso no passado. Então, tem gente que joga um jogo, grava o que ela fez jogando e posta isso. E ela fica milionária. Então, assim, na verdade, não falta oportunidade. Falta, na verdade, as pessoas agarrarem essas coisas, né? Então, mudar a chave. É isso aí. Eu quero finalizar, Rô, a gente tá indo pro final, depois vou deixar você fazer seu pensamento final. Dizendo assim, existe hoje a questão que a gente falou do digital. Hoje, na internet, gente, existe muita gente boa que ensina você a fazer gratuitamente marketing digital, a você escalar. O que você precisa ter na sua cabeça? A internet, ela trouxe algo que chama escalabilidade. O que é isso? É você vender em grandes escalas. Você tem algo que é offline, você vai vender só para quem vai ali no seu comércio. Você, na internet, você pode vender para o mundo. É uma escala gigantesca. É como se você pegasse uma metralhadora e desse tiro a milhão. Então, busquem desenvolver habilidades de marketing digital. Mesmo que você tenha um negócio, um restaurante, um comércio, você tem que trazer o seu negócio para o digital. E hoje tenho certeza que vai ter gente que vai na sua área te ensinar a fazer isso. Só tem que ter essa mente e buscar isso. Pode falar. É isso aí. Não, eu fecharia, talvez, eu deixaria um insight aqui. Eu não gosto dos versículos mal interpretados ou mal usados, né? Me incomoda muito. Principalmente aquela coisa de que Deus está no controle, porque isso transfere muita responsabilidade minha para Deus, né? Então, Deus sabe de tudo, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser tal, Deus está no controle. Isso é verdade, Deus está no controle. Mas assim, Ele não vai controlar aquilo que é para você controlar. E o dinheiro que chega nas tuas mãos, a habilidade que você tem, é você que tem que controlar. É você que tem que fazer alguma coisa com isso. Então, controle, faça alguma coisa, aprenda, se aprimore. Busque conhecimento, faz curso. Eu estou fazendo curso aqui em casa, peguei várias coisas. Eu compro e-book, vejo vídeos enfim, de pessoas que eu admiro ou de coisas que eu quero aprender. Hoje a gente tem acesso à informação, né? E depois dar força para adquirir riqueza. Então você tem que usar essa força em prol dos seus objetivos, em prol daquilo que Deus colocou no teu coração, né? Então, só para quebrar um pouco essa má interpretação que às vezes as pessoas têm e acabam colocando muito na conta de Deus e a delas está sempre tranquilo, né? Está sempre tranquilo porque Deus que está no controle. Ele está no controle daquilo que você não controla. Então, se você controla a sua vida financeira, é para você fazer alguma coisa, não Deus. Exatamente. Deus está no controle das nações, do universo, do mundo. Agora, no controle da sua vida financeira está você, filho. Quem passa o cartão não é Jesus Cristo de Nazareno. Quem está passando o cartão é você. Então, se controle-se. Depois, o capeta, vem orar, o capeta lá está consumindo. O capeta é sua esposa, cara, que você não segura mais. O capeta passou o cartão, né? Meu capeta aqui pegou meu cartão. Bom, a gente tá chegando ao final da live, passa muito rápido aí, mesmo com esses probleminhas, eu acho que deu pra gente passar um conteúdo. É lógico que em 1 hora aqui, 40, 50 minutos, não dá pra você tornar ninguém perito nesse assunto, nem trazer algo muito profundo, mas eu queria divulgar para vocês aí que acompanharem o Pastor Rô no Instagram dele aí. Escreve seu Instagram, Rô Padula, escreve aí, Rodrigo Padula 1. Porque tem o 2 também? Pois porque tem o 2, o 3. Não, porque sem nada já tem. A gente tem que colocar esse. E aí lá eu sei que ele fala um monte de coisa disso. Enfim, siga todos nós no Instagram. Eu estou usando aqui essa semana o Instagram da igreja, mas eu creio que todos me conhecem. @Fê_Brant. E você vai poder ter esses conteúdos. A gente sempre traz isso muito mastigado. A gente tenta traduzir muito aquilo que nós recebemos a cada encontro, a cada culto, para que o maior número de pessoas possa na internet pegar esses conhecimentos também e crescer com a gente. Deixa eu pegar aqui o Rô. Vou por aí. Aí fica aí. Pronto, fixei aí. Ele tá fixado também, tá travado. Rô, dá seu tchau aí pro povo. Acho que você tá sem som. Você tá economizando muito aí. Você tem que aumentar esse... Vou chamar só pra ele dar tchau. Rodrigão, você tem que fazer um print. Demorou. Beleza? Faz uma cara aí de Rodrigo Negro. Rodrigo Negro. Vai lá. Ó, eu tenho uma garrafinha aqui, ó, tipo a dele, ó. Eu nem sei. Eu tenho a minha também aqui, ó. R$1,99. Vamos lá. Vamos fazer uma cara aí. Printa aí, galera. Printa aí que você vai marcar nós lá pra gente ter essa interação depois. Você já sabe, né? A gente fica depois batendo papo nos stories, é muito bom. Manda os nossos pezinhos com fogo, é bom saber nosso exército tá junto. Cara de milionário a gente já tem, Cindy. Cara de milionário a gente precisa fazer. Aqui, ó.
É Olha a essa, mansão filha. aqui atrás. Amém. Obrigado, Rô. Vou desligar aqui. Valeu. Tamo junto. Aumenta o 3G aí. Tá no A quem muito é dado, muito é cobrado, diz a palavra do Senhor. Então, que você possa pegar tudo isso aí que você teve de entendimento nessas lives e você possa pôr em prática, que essa é a nossa função. Não você ser um obeso mental, ficar aqui só recebendo conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, você está perdendo tempo de vida. Hoje saiu um vídeo novo e eu falei que eu quero que você erre, que você perca, que você caia. Não entendeu nada? Vai lá e vê o vídeo, deixa um comentário lá também, para que mais esse canal a gente possa crescer juntos. Beleza? Amo todos vocês. Tamo junto. Esse ministério foi levantado por Deus para pregar a verdade e é isso que nós estamos fazendo. Talvez de uma forma um pouco mais descontraída nesse tempo, mas não importa, porque a mensagem não mudou. A forma pode estar mudando, mas o conteúdo jamais vai mudar, porque Jesus Cristo diz que ele é imutável na sua palavra. E nós seguimos esse amor dele que não muda. O amor dele está em nós e nós jorramos ele através de nós.